Fala galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo te demonstrando como executar mais um exercício lá na academia. O exercício que eu vou falar hoje com vocês é a flexão de braços. A flexão de braços é um exercício muito comum, tá na ficha dos alunos, né? Claro, um pouquinho mais avançado porque é um exercício que não tem como você controlar muito o peso. O peso é mais o peso da pessoa que faz realmente a força ali do movimento, né? E aí já no aparelho você consegue controlar a força, né? Então acaba sendo um pouquinho mais avançado, mas tem como facilitar também esse exercício para ter um resultado legal e todo mundo conseguir fazer. Então eu vou te explicar tudo isso nesse vídeo e como executar, porque tem várias formas que eu vejo, acompanho, eu acabo vendo nas academias, alguns lugares, a pessoa fazendo errado. E eu vou te ensinar hoje a forma correta para você ter um resultado legal. Aí, já até falando sobre isso, aonde trabalha os músculos, né? Trabalha principalmente o músculo peitoral, né? Que é a parte da frente aqui do tronco, a parte superior, né? Mas também tem um trabalho muito interessante no tríceps, que é a parte de trás do braço, né? E também do ombro, né? Então também trabalha mais o ombro, mais a parte da frente. Então todos esses músculos trabalham nesse exercício, beleza? Então se você já quer tonificar a parte de trás do braço, tonificar essa parte superior do peitoral, é interessante você estar realizando esse exercício. Vamos lá, como executar? Primeiramente, peguei um colchonete aqui para fazer uma demonstração, para apoiar o joelho, né? Mas também tem como fazer no solo, né? E se for fazer um lugar como se fosse academia, também para apoiar a mão, né? Para quem achar necessário, mas dá para fazer também no próprio solo, né? Então, como que seria para ser feito? No caso, a gente teria que posicionar, no caso, as duas mãos um pouco mais afastado do que a linha dos seus ombros. Então, a linha dos seus ombros está aqui, né? Então, a linha dos seus ombros estaria aqui. Mas a gente teria que apoiar as mãos um pouco mais afastado que a linha dos seus ombros, um pouquinho mais afastado. Então, não exatamente na linha dos ombros, e sim um pouco mais afastado. Depois que você apoiou um pouco mais afastado, você tenta ver a posição aonde você está, porque às vezes eu vejo a pessoa ou muito lá da frente ou a pessoa muito lá atrás fazendo o exercício. Eu vejo muito isso aqui acontecendo, a pessoa com a mão lá na frente e o corpo lá atrás, e aí é um movimento errado. Ou às vezes eu vejo uma pessoa que exagera, joga muito lá na frente, e aí também não está muito certo, né? Então qual seria a posição ideal? É o seu punho, ele fica na mesma linha dos seus ombros, né? Então assim você vai descobrir a altura, né? Nem lá na frente e nem lá atrás a posição para você colocar as mãos ali apoiadas na direção do seu corpo. Então depois que você apoiou a mão no solo, na mesma linha dos seus ombros, você faz um movimento de dobrar o cotovelo e esticar. Dobrar o cotovelo e esticar. Tá? Então esse é o primeiro ponto, é saber posicionar as mãos, né? Então eu falei sobre a distância da mão, que é um pouco mais afastada do que a linha dos ombros, e falei a posição do seu corpo em relação à sua mão, tá? Outro ponto que eu acabo vendo algumas pessoas errando também é a pessoa ou fazendo com o quadril muito baixo ou com o quadril muito alto, tá? Então às vezes a pessoa desce muito o abdômen e faz só um movimento, podendo forçar sua coluna, né? Então no caso acaba forçando a coluna, ela faz uma curva para baixo, pode forçar a coluna, né? Então o ideal é você contrair seu abdômen para manter sua coluna retinha e não soltar o abdômen e deixar a barriga solta. Contrai o abdômen para você manter sua coluna retinha, mas também não seria para exagerar, que às vezes eu vejo a pessoa jogando o quadril muito lá para cima e fazendo também. Às vezes isso aqui acaba acontecendo também. A pessoa exagera na altura do quadril. Então, seria o meio termo, nem com quadril muito baixo, nem com quadril muito alto. Então, o meio termo, tentando deixar o seu corpo todo retinho. A cabeça, sua coluna, seu quadril, seus pés, tá? Então, a posição do tronco, bem interessante a gente estar falando também. Outro ponto que eu acabei já demonstrando, como fazer de uma maneira mais fácil, porque a flexão de braços, geralmente é mais conhecida aquela que você apoia os pés e você faz o movimento de dobrar e esticar o cotovelo, né? Então com o apoio dos pés.
Mas para facilitar, a pessoa pode apoiar o joelho no colchonete e fazer o movimento da flexão de braços. Então fica bem mais fácil da pessoa estar executando o exercício, né? Facilita para quem está querendo aprender a flexão de braços, aprender a fazer, apoiando o joelho, já seria uma forma ótima para você iniciar esse movimento, tá? Então tem como fazer apoiando o joelho e tem como fazer apoiando os pés, tá? Outro ponto que seria interessante ali a gente tá comentando sobre a flexão de braços, a questão da direção do cotovelo, né? Então, a direção do cotovelo, que às vezes ou a pessoa joga muito o cotovelo para fora, né? Ou a pessoa fica jogando muito o cotovelo para trás, né? Ou a direção do cotovelo. O ideal é você jogar o seu cotovelo não exatamente na linha dos seus ombros, mas também não muito lá para trás. Para fazer essa flexão que seria, digamos assim, a tradicional, você jogaria um pouquinho na diagonal, né? Então você não joga exatamente na linha dos seus ombros, você joga um pouquinho para trás o cotovelo, joga um pouquinho para trás o cotovelo, tá? Claro que tem variações de como você executar a flexão, tem variações de exercício, tem como fazer juntinho, tem como fazer mais aberto, mais fechado, né? Tem várias formas de você variar na flexão. Tem a diamante que chamam, tem aquela mais aberta, tem aquela militar. Então tem variações. Aí você pode com o cotovelo bem fechadinho para trás. Mas aquela tradicional, o ideal é não jogar muito na linha dos ombros e sim um pouquinho para trás, para você estar executando a flexão da forma correta, tá? Então seria mais ou menos esses pontos ali que seria interessante você estar avaliando, né? Outro ponto que eu acabei lembrando aqui agora, a flexão que você faz apoiando os pés, que tem como, às vezes eu vejo a pessoa também ou fazendo com o pé muito afastado ou fazendo com o pé muito junto, né? Tem como fazer de diversas formas. O ideal é você manter os pés, para quem quer fazer da forma normal, pisando com os pés na mesma linha do quadril. Se você pisa na linha do quadril, já seria o suficiente, porque quando você abre muito, você vai, digamos assim, estabilizar mais o movimento. De maneira bem sutil, ficaria um pouco mais fácil, né? Então a forma tradicional seria realmente você pisando com os pés na mesma linha do quadril. Era só esse ponto que eu não falei. Mas é isso aí, vê se você ficou com alguma dúvida. Se ficou com alguma dúvida, deixa aqui no comentário aqui desse vídeo. Eu vou estar sempre querendo acrescentar aí o conteúdo para vocês, para todo mundo entender, fazer os movimentos corretos e ter ótimos resultados lá na academia. Então se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, com alguém que você acha que esse vídeo vai ser pertinente. E se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho gravando para vocês. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!